Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um segredo que na verdade não é segredo para ninguém. Eu vou falar sobre a renda passiva gerada com investimentos e não só com investimentos. É mais ou menos um mindset que eu utilizo e acabo compartilhando. Vou compartilhar com vocês aqui hoje, que é como eu gero renda passiva com investimentos em ações, fundos imobiliários, criptoativos e também com milhas aéreas através do uso do cartão de crédito. Eu vou abrir o jogo aqui e mostrar quanto eu tenho feito de renda passiva numa média mensal através desses mecanismos e vou explicar como é que você pode gerar renda passiva e o que tem por trás desse pensamento aqui. Se você seguir esses passos que são o grande segredo para a multiplicação patrimonial, desde que você tenha dois atributos que eu vou também comentar ao longo desse vídeo. Antes de tudo, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, considera fazer isso, ativa também o sino das notificações para receber aviso de quando tem conteúdo novo aqui. E bora pro tema, porque entender isso é a grande chave para multiplicação patrimonial com o passar dos anos. Bom, a minha filosofia de investimentos hoje não engloba somente dividendos. Aliás, boa parte da minha carteira é focada em crescimento, ou seja, ações que ainda não pagam dividendos, que estão crescendo, mas futuramente vão pagar dividendos. Isso tudo para maximizar os efeitos de longo prazo. Então, de acordo com a minha estratégia macro de investimentos, eu tenho sim boa parte hoje investida em ações, em ativos que vão gerar dividendos futuros ou que me ajudam no crescimento patrimonial, como por exemplo os criptoativos, onde eu invisto principalmente para colher retornos de longo prazo. Isso também é válido para ações aqui no Brasil e também no exterior. Então, leia-se que boa parte da minha carteira não gera dividendos e, por isso, o potencial de geração de dividendos pelo patrimônio investido nesse momento, ele é maior do que o que eu realmente recebo de dividendos. Feito esse adendo, e explicando aqui para você que se você, por exemplo, focar numa carteira 100% de dividendos, se você tivesse um patrimônio investido mais ou menos parecido com o patrimônio investido que eu tenho hoje, você teria certamente mais dividendos do que eu recebo hoje. Então, o objetivo aqui hoje é só te mostrar o mindset, o que pode ser gerado através dos juros compostos, dessa mentalidade, dessa prática de investimento em ativos que geram retorno com dividendos mensais e renda passiva. E essa renda passiva precisa sim de alguns atributos. Dois deles são os principais, que são o conhecimento e o patrimônio. Ou seja, quanto maior o seu conhecimento e quanto maior o seu patrimônio, maior é a capacidade de você gerar renda passiva. Então, o começo de tudo aqui é justamente o conhecimento. Sem conhecimento, independente do patrimônio, você não vai conseguir tirar o máximo proveito em renda passiva, aquilo que você poderia gerar. Então, por isso, o foco principal, o foco inicial é conhecer e entender como gerar renda passiva com isso tudo. Mas vamos para os exemplos práticos. Eu estou trazendo aqui a soma da minha carteira com a carteira da Juliana para mostrar, inclusive, que casais que eventualmente estão assistindo, e se esse for o caso, eu inclusive recomendo que você compartilhe esse conteúdo com o namorado, namorada, esposo, esposa, justamente para que os dois se alinhem nesse mindset, entendam aquilo que dá para fazer com o patrimônio, aquela multiplicação, aquele efeito bola de neve, e ambos se motivem e se ajudem nessa construção patrimonial que é fundamental para que os dois possam ter uma vida cada vez mais confortável e lá na frente, por exemplo, no lugar de depender do INSS para aposentadoria, tenham todo o conforto do mundo com um patrimônio sólido construído e consigam colher os frutos disso tudo e não dependam, por exemplo, do governo. Bom, mas vamos lá. Com o patrimônio que nós temos investidos hoje em fundos imobiliários, a gente está gerando uma renda aproximada de R$800. Com o investimento em ações no Brasil, no exterior, ETFs, etc., considerando já aquilo que eu expliquei anteriormente, né, daria para ter um yield maior, mas no momento a gente gera numa média mensal aqui R$1.200 e em cripto aproximadamente R$650 de renda passiva. Agora vai somando tudo isso aí a milhas, onde a gente gera aí numa média mensal, né? Tem meses que é bem mais, outros meses muito menos, uma média mensal de R$5.000. Eu estou falando aqui de lucro, né? Não estou falando do montante total das vendas, porque existe um custo na aquisição dessas milhas. E a soma disso tudo aqui gira em R$7.650 de renda passiva mensal aproximadamente. Eu já vou deixar o convite aqui, se você quiser aprender em detalhes a fazer renda passiva com todos esses investimentos, fundos imobiliários, criptoativos, ações no Brasil e no exterior e milhas aéreas através do cartão de crédito, você deve se inscrever no curso gratuito chamado Máquina de Dinheiro, onde eu vou detalhar tudo isso e ensinar na prática como você faz para fazer R$1.000 de renda extra, de renda passiva
mensalmente utilizando essas mesmas estratégias, e eu já adianto que a maioria das pessoas que me acompanha tem capacidade para gerar de início esses R$1.000 mensais de renda passiva. Então, você não pode perder esse evento, já abre aqui numa nova aba, o link vai estar aqui no comentário fixado ou na descrição desse vídeo, e já aproveita para convidar outras pessoas que você sabe que precisam desse tipo de conteúdo, que querem começar a investir, que querem começar a gerar renda passiva, e que esses R$1.000 a mais todo mês ajudariam muito. Então, falando especificamente desse evento, o primeiro passo, que é o conhecimento, vai ser detalhado justamente em 3 dias de evento online gratuito. Basta você fazer a sua inscrição e o restante é através do patrimônio. Para fazer R$1.000 você não precisa ter um patrimônio muito robusto e obviamente que para fazer 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 aí sim vai depender do aprofundamento em conhecimento e também do aumento patrimonial, que é potencializado justamente por esse aumento de renda que você tem, uma vez que, por exemplo, se no exato momento você consegue investir, sei lá, R$200 ou R$300 por mês só com a sua renda ativa, com a sua renda passiva você vai conseguir aumentar muito mais esse volume. Bom, e cara, vamos lá. Quando eu falo de ações, fundos imobiliários, criptoativos, não é simplesmente sair comprando aquilo que você está vendo pela internet ou sair comprando o que os amigos indicam para gerar renda passiva com isso e tudo mais. Na verdade, quem faz isso geralmente se dá mal. Por isso que eu bato tanto na tecla do conhecimento. Se você adquire conhecimento, se você sabe o que está fazendo, respeita o seu perfil de risco e tem a mentalidade correta para longo prazo, você potencializa os seus ganhos e o seu patrimônio vai aumentando. Agora, se você sai investindo sem muito conhecimento, na verdade, aquilo que você acha que vai dar dinheiro pode te tirar dinheiro e te tirar muito dinheiro, porque renda variável não é brincadeira. E geralmente quem investe sem conhecimento em renda variável acaba não ganhando dinheiro, mas perdendo dinheiro. Outro detalhe que eu quero trazer aqui é que essa renda mensal que eu trouxe como exemplo, na verdade não existe. Ela é uma média de 12 meses, né? Uma média da capacidade do patrimônio atual, né? Aquilo que eu apurei aqui que a gente tem feito. Mas não significa que em alguns meses ela não vai ser de R$5.000, em outros meses ela não vai ser de R$10.000. E outra coisa, a renda passiva ela vai além da renda ativa. A renda passiva nada mais é do que botar de maneira inteligente o dinheiro para trabalhar para você. Mas você só consegue dinheiro, né? Você precisa partir de um ponto inicial, você só consegue dinheiro, só consegue aumentos de crédito e etc. através do trabalho, ou seja, você precisa gerar renda ativa. E a renda passiva, na verdade, é uma soma disso, né? Ou seja, se com a sua renda ativa você consegue já gerar algum valor para investir, a renda passiva vai te ajudar a acelerar todo o processo de enriquecimento. Então, é importante você focar nos dois lados, mas principalmente no trabalho, porque o dinheiro trabalhando para você do outro lado, ao passo que você está trabalhando para multiplicar no seu trabalho, para escalar na carreira e acessar ganhos cada vez maiores, seja através do seu trabalho em alguma empresa ou através do empreendedorismo, você vai aumentando a capacidade de gerar renda passiva e também seu patrimônio. É o famoso efeito bola de neve, como a gente pode ver num dos maiores exemplos, talvez o maior exemplo que a gente tem vivo hoje, que é justamente o patrimônio de Warren Buffett. Dá uma olhada aí na tela. O que o patrimônio do Warren Buffett aumentou, levando em consideração que ele tem uma média de retorno anual de 20% em dólar, obviamente, o patrimônio dele está todo em dólar, e aí você consegue ver quanto Warren Buffett foi aumentando de patrimônio conforme o passar dos anos. Quando ele era muito jovem, o patrimônio dele era um patrimônio pequeno, talvez até menor do que o seu na sua idade, né, ou muito parecido, e aí conforme foram passando os anos, com o reinvestimento dos dividendos, com uma boa rentabilidade de carteira, com boas escolhas, com inteligência financeira, ele foi multiplicando o patrimônio, e a gente não precisa nem chegar onde o Warren Buffett chegou, né? Eu não tenho a pretensão, por exemplo, de ter mais de 90 bilhões de patrimônio como o Warren Buffett, mas você vai concordar comigo que se a gente chegar a alguns milhões de dólares, por exemplo, a gente já está muito acima da média mundial. Inclusive no Brasil, eu bato muito na tecla da gente fazer parte dos 1% mais ricos, que tem aí de patrimônio cerca de R$1.400.000. E aí para isso eu trago um exemplo, te mostrando justamente que mesmo com um capital não muito grande no início e com aportes aqui que você consegue fazer, pode até não conseguir no momento, né? Eu sei que algumas pessoas não conseguem um aporte dessa magnitude no momento, mas conseguem facilmente construir isso com a mentalidade certa. Em talvez 1 ano, 2 anos, já estão aqui nesse caminho, mas boa parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo, talvez seja o seu caso, já tem essa condição, ou quem sabe uma condição
até melhor, né? Eu trago aqui um exemplo de uma pessoa que tem 10 mil reais iniciais para investir, né? Ou seja, já tem 10 mil reais disponíveis para investir, já estão investidos ou não, mas desses 10 mil reais, ou além desses 10 mil reais, encontrem um jeito de investir mensalmente mais 500 reais. Se essa pessoa consegue investir esses 500 e aí utiliza mais a estratégia de geração de renda passiva, que eu vou ensinar, por exemplo, no curso Máquina de Dinheiro, onde ela vai conseguir fazer 1.000 reais mensais e ela pega esses 1.000 reais mensais, soma os 500 que ela já consegue investir e investe mais 1.500 todos os meses, ela consegue, com uma rentabilidade dos investimentos de 15% ao ano, algo, ao meu ver, muito factível. Só para você ter uma ideia, a média da minha carteira supera os 20% anuais. Se ela consegue 15%, ela vai chegar aí em 20 anos em 2.125.700. E para quem está pensando, olha, David, beleza, o número é muito bonito, mas tem aí inflação também, porque em 20 anos 2 milhões não vão comprar o que compram hoje, etc, etc. Exato. Só que justamente por conta disso, você deve inflacionar os seus aportes. Ou seja, se você investe R$ 1.500 agora, você vai investir com uma inflação de 10%, 1.650, ou seja, você vai aumentar em 10% no próximo ano, caso a inflação seja essa de 10%. Então, você vai inflacionando os seus aportes conforme passar dos anos, justamente para preservar o poder de compra do seu valor investido. Ou seja, lá na frente, você vai buscar o equivalente a esses 2.125.000, que podem ser, por exemplo, 10 milhões. E outro exemplo que me motiva muito, espero que te motive também, é que 15%, conforme o exemplo que eu dei, sobre 10 mil reais, 15% anuais, significam aqui R$ 1.500 a mais de patrimônio no final de um ano, né? Ou seja, 15% sobre 10 mil reais, R$ 1.500. Quando eu falo de 100 mil reais, 15% são 15 mil reais. E quando eu falo de 1 milhão de reais, 15% são 150 mil reais. Ou seja, no começo pode até parecer um grande esforço para um retorno não tão grande, mas no final das contas, com o efeito dos juros compostos, esse retorno do investimento vai crescendo à medida que o seu patrimônio vai aumentando e você passa a perceber que sim, a liberdade financeira é possível e você vai construindo ela aos poucos. E no início o retorno da sua carteira, os dividendos que vão entrando vão pagando algumas contas pequenas, depois pagam contas maiores até que você atinja a tão sonhada liberdade financeira e não só, que você aumente também o padrão de vida. Só para você ter uma ideia, aqueles R$ 2.125.700 aproximadamente, que você consegue atingir com esses 20 anos, de acordo com aquele cálculo de exemplo que eu trouxe aqui, podem gerar mais ou menos 20 mil reais por mês só de dividendos numa carteira focada nisso. Eu espero muito que esse vídeo tenha servido de inspiração para você. Se você ficou com alguma dúvida ou tem algum comentário a fazer, é só deixar aqui nos comentários. A gente se vê no próximo. Um forte abraço, não esquece de se inscrever no evento e até lá.